tu morou ali no bairro Cruzeiro, né? Na infância, né? Na Miquelon ali, né? E tu estudava em qual escola ali? Eu estudei assim, a primeira parte, né, do ensino no Madre Milda, pertinho ali, né? Depois a segunda parte no Imigrante. Tudo perto. Tudo perto, né? E aí, quando terminou o segundo grau, tu já sabia mais ou menos o que tu queria fazer? Fez teste vocacional? Como é que foi a tua decisão pela profissão? Cara, eu comecei a fazer até ciências contábeis logo no início, porque eu não tinha ideia ainda do que eu ia fazer, mas eu sempre gostei muito de esporte. Aí eu ia uma área totalmente diferente, porque eu não sabia exatamente o que eu queria, né? Mas logo depois eu sempre tive essa coisa do esporte batendo forte em mim, assim. Aí eu fui para a educação física, né? Mesmo sendo uma coisa que não foi muito recomendado e tal, mas eu disse, não, é o que eu quero fazer, eu vou fazer isso. E porque eu já trabalhava, né? Desde os 16 anos eu já trabalhava no banco, que era uma situação totalmente diferente. Trabalhava num banco desde os 16 anos, mas eu sempre gostei muito de esporte. Futebol, né? No tempo de escolinha, eu jogava no Juventude e tal. E aí eu decidi fazer aquilo que realmente eu tinha, né, dentro do coração, assim, que era trabalhar com esporte. Aí eu comecei a fazer a Faculdade de Educação Física e aí eu segui nesse caminho. E foi fazer na UX? Eu fiz na UX, a minha formação toda na UX. Depois eu fiz pós-graduação em Londrina, especialização em treinamento esportivo. E depois eu fiz um mestrado já junto em Cuba, né, na cidade de Matanza. E qual foi o primeiro time assim que você trabalhou? O primeiro clube que eu trabalhei foi no Juventude. Por eu já ter jogado lá, né, jogado na escolinha, em termos de escolinha, né? Quando eu comecei a fazer educação física, eu trabalhava no banco, mas eu tinha muita vontade de trabalhar na minha área, que eu já estava, né, cursando educação física, né, fazer um estágio no Juventude. Aí eu conversei com o pessoal lá do Juventude e eu disse, eu já gostaria de ser voluntário numa escolinha que tinha, quando eu era criança, uma escolinha dominical, que funcionava só nos domingos, né? Aí eu comecei a trabalhar na escolinha como voluntário. Aí comecei a trabalhar no domingo, aí me chamavam para ir no sábado, então quando eu podia. E aí eu comecei ali, e aí começou as escolinhas de competição, que elas funcionavam durante a semana. E aí eu comecei a ter muito interesse, cada vez mais vontade de trabalhar aí, eu já estava próximo daí já de me formar. E um dia eu resolvi, no banco, eu disse assim, eu vou sair do banco, eu já tinha 8 anos de banco, se eu vou sair, vou trabalhar com aquilo que eu gosto, realmente. E aí no dia eu falei, semana, eu cheguei lá pro pessoal, né, eu já estava bastante tempo trabalhando lá, disse, eu vou pedir demissão na semana e vou trabalhar, eu vou seguir meu caminho, né, no esporte, lá no Juventude. E aí foi o que aconteceu, né, eu pedi a demissão, e comecei a trabalhar desde a base, na categoria de base, trabalhei em todas as categorias de base de Juventude, desde as menores até futebol feminino, em todas as categorias. E aí eu fui trilhando esse caminho, até chegar no profissional. E eu cheguei no profissional em 2000. O método de treinamento é o mesmo para todas as categorias ou cada uma tem um método específico? Não, é diferente, né? Cada categoria a gente tem um processo de ensino diferente, né? Então, isso me ajudou muito na minha formação, porque tu trabalha com todas as categorias e isso te dá uma base muito grande. Para quando chegar no profissional, tu tem um domínio total das fases de desenvolvimento do atleta até chegar no profissional. Então, tu já chega com muitos atletas, como aconteceu comigo naqueles anos. Eu trabalhei com atletas que foram subindo também até o profissional. E eu fui subindo junto com eles, a gente foi subindo junto. E foi criando isso tudo, né? Então, assim, isso te deixa... Para o clube é muito bom, porque ele tem um profissional do clube que ele conhece, que ele já está vendo desde de categorias de base. E quando chega no profissional, tu tem toda essa bagagem que o esporte vai te dando, que tu vai vendo as metodologias diferentes, tu vai crescendo junto, né? Tu vai tendo essa gama toda de conhecimento do esporte que vai te dar uma bagagem era boa. A atualização, assim, no caso do teu currículo? Como que, com certeza havia muita competição, né, dentro da tua área de trabalho. Então, como tu se destacava? O que tu buscava fazer para se diferenciar? Então, isso. Enquanto eu estava trabalhando, eu já estava cursando o curso, eu estava trabalhando já nas categorias de base, eu fui me aprimorando, né? E aí eu me formei, eu estava trabalhando, isso foi o último ano quando eu me formei, eu estava trabalhando na equipe que seria hoje uma sub-20. Eu conversei com o clube, porque eu ia fazer um mestrado fora do país, eu já tinha feito uma pós-graduação nesse meio tempo.
E eu ia fazer o mestrado então em Cuba e eu conversei com o clube que eu precisaria de um ano para que eu estudaria fora e eu gostaria de voltar para o clube e continuar trabalhando né, no Juventude. E conseguiu? E consegui. Então eles me deram esse um ano para mim estudar e fizeram uma proposta para quando eu voltasse eu voltaria a trabalhar no profissional como auxiliar da preparação física no profissional. E aí foi o que aconteceu. Eu fui estudar fora. E quando eu voltei, eu comecei como auxiliar no profissional, já naquele ano, no ano 2000, isso foi o que aconteceu. Porque em 99 eu fiz o mestrado em Cuba, voltei em 2000 já no profissional. Por que em Cuba? Nesse ano, porque tinha alguns cubanos vieram, tinha um convênio dos cubanos com a Universidade de Caxias do Sul. Então, alguns professores meus, da UX, eles foram fazer esse mestrado em Cuba por ter esse convênio. E como eu estava me formando nesse mesmo ano, eu aproveitei essa oportunidade que teve, né, desse convênio junto, né? Eu estava me formando, então fui junto com meus professores que foram fazer esse mestrado, eu fui junto com eles e fui fazer também. Eu achei que era uma oportunidade muito boa de ter um conhecimento, porque Cuba era um país pequeno, que tinha muitas medalhas, né, conquistadas. Então eu queria saber como eles conseguiam isso, né? Qual era a metodologia que eles utilizavam, como é que eles se destacavam por ser um país que a gente sabe, um país mais pobre, mas que conseguia excelentes resultados, né? Principalmente na parte de esporte e na medicina. Então fui para lá para conhecer a metodologia deles, para saber como funcionava e me ajudou muito no desenvolvimento também do meu trabalho e conhecimento e por ter vivido também a minha primeira experiência, né, fora do país, né, estudando ainda, foi a minha primeira experiência fora do país. E depois que tu voltou de Cuba para o Brasil, tu ficou quanto tempo até sair de novo para fora? Aí eu voltei para o Juventude em 2000 e fiquei no Juventude até 2005. No Juventude a gente fez as duas melhores campanhas, o Juventude sempre na Série A, né? A gente fez as duas melhores campanhas do Juventude, que foi em 2002 com o Ricardo Gomes, quando ele veio como treinador, eu trabalhei com ele a primeira vez. E depois 2004 com o Ivo Wortmann, quando a gente teve também uma campanha excelente, que a gente ficou, acho que entre o 6º lugar, acho que com o Juventude naquele ano, no Campeonato Brasileiro. E aí foi o que nos levou em 2005, junto com o Ivo Wortmann, a primeira saída do clube e para fora do país. A gente foi para o Dinamo de Moscou, na Rússia, e fizemos uma temporada lá. Então foi muito legal também para mim, minha primeira experiência fora, um país totalmente diferente também. E foi a primeira vez, né, que eu estava saindo também do Juventude. E ficou um ano lá ou mais? A gente ficou um ano no Dinamo de Moscou e depois eu retornei no ano seguinte para o Juventude de novo. A gente voltou para o clube de novo e aí eu fiquei mais um tempo. Acho que foi 2005, 2006, 2007. Aí eu tive uma oportunidade para ir para a seleção do Panamá. Aí trabalhei também na seleção do Panamá. Foi a segunda vez que eu saí do Juventude também. Disputando as classificatórias. Isso, a gente tentou uma classificatória para a Copa do Mundo. Com a seleção do Panamá também, uma seleção menor, mas a gente também teve um trabalho muito bom, reconhecido lá. Eu trabalhei com a Alexandre Guimarães, e depois eu voltei mais adiante trabalhar com ele em 2 outras oportunidades. Então tudo isso foi construindo a carreira toda, né? Com os treinadores que eu fui conhecendo, que eu fui trabalhando, que aí depois eu voltei a trabalhar em outros clubes. E assim foi. E a parceria com o treinador, ela é realmente a capacidade, né, de conseguir coordenar uma equipe, desenvolver ela, aprimorar a parte técnica, né, e a preparação para disputar jogos. E aí, como é que rola essa confiança entre o treinador e o preparador físico? Como é que vocês se organizam nisso para gerar uma equipe? Isso aí eu acho que é uma questão bem de tu ter uma química, né? Por exemplo, esse treinador que eu trabalhei em 2002, o Ricardo Gomes, a gente fez uma campanha tão boa, a gente tem uma química tão boa de treinamento, porque é diferente, né? Cada treinador também tem uma metodologia de treinar, o preparador físico tem uma também, e a gente tem que se conectar muito para que isso dê resultado, né? Então acho que o Ricardo Gomes foi que eu consegui fazer uma sintonia muito boa. E aí o Ricardo, só que depois ele saiu, ele trabalhou na França há alguns anos, e ele me falou, eu era muito jovem também naquela época, né? Ele falou, quando eu voltar para o Brasil de novo, eu quero voltar a trabalhar contigo, porque eu gostei muito do teu trabalho, gostei muito de trabalhar contigo, né? Do jeito que tu trabalha com os atletas. E aí foi o que aconteceu. Aí ele voltou para o Brasil em 2009,
E a gente, 2009, a gente foi 2009, ele voltou para o Brasil, e aí em 2011 ele foi para o Vasco e a gente voltou a trabalhar junto. Tu vê só, depois de um tempo, a gente voltou a trabalhar junto no Vasco, e a gente foi campeão da Copa do Brasil, a gente fez uma campanha excelente lá no Vasco, e aí... Quem estava no plantel nessa época de jogadores assim? Pô, esse era um time muito bom, né? Tinha o Felipe, que hoje é treinador até do Vasco, né? O Felipe... Diego Souza, o Dedé, o zagueiro, Éder Luiz, atacante, o Alexandre, o outro atacante. Tinha um time muito forte, né? Eduardo Costa, vários jogadores aí que fizeram aquele time do Vasco que foi campeão da Copa do Brasil, e depois a gente foi vice-campeão brasileiro com aquele mesmo time, com o AVC do Ricardo Gomes, porque aquele ano, logo depois da Copa do Brasil, ele teve um AVC. Então, assim, a gente estava fazendo um trabalho muito, muito, muito bom. E aí ele teve um AVC e quase que o trabalho ali a gente separa ou a gente sai do clube, mas aí continuou o auxiliar dele, que era o Cristóvão, assumiu o clube, e aí a gente chegou num vice-campeonato, e depois eu acabei fazendo uma parceria com o Cristóvão. Então, aí depois com o Cristóvão eu acabei trabalhando a gente foi para o Bahia no ano seguinte, a gente trabalhou 2 anos no Vasco, depois a gente foi para o Bahia. Aí fui para o Fluminense, depois fomos para o Flamengo juntos. Então eu também daí fiz um tempo ali que eu trabalhei mais no Rio de Janeiro, nos 3 grandes clubes do Rio. E foi uma parceria também muito legal, muito bacana. E aí foi a época que o Rio de Janeiro te adotou, ou tu adotou o Rio de Janeiro, né? Mais ou menos, porque eu sempre gostei muito, né, do estilo de vida, de praia, de viver, né, mais ligado assim à natureza e tal. Então eu gostei muito. Os anos que eu morei ali eu gostei bastante, e depois até comprei apartamento, morei no Rio mais tempo, porque era um lugar que eu achava assim a qualidade de vida muito boa de viver. Hoje tem esse problema da violência que já tinha também naquela época, que é o contra, né? Mas é um lugar que eu gosto muito, né, de estar e de passar bastante tempo lá também. E sempre que tinha uma brecha, umas férias, embora que fossem curtas, tu aproveitava e ia fazendo um treinamento ali na Granja Comari, né, da sede da CBF, uma atualização, um aperfeiçoamento, upgrades assim, de conhecimentos, né? Isso aí eu sempre coloquei isso como prioridade para mim, né? Sempre estar estudando, fazendo cursos e me aprimorando sempre que eu podia, né? Fiz todos os cursos, as licenças da CBF, também fiz vários cursos dentro do esporte, outros cursos que eu achava importante, como o Exos Treinamento, que é uma metodologia americana de treinamento integrado, né? Que pensa no treinamento total, desde a parte de nutrição, parte de descanso, recuperação, né? Então, é muito importante esse tipo de formação. E fiz muitos cursos de treinamento funcional, cursos de treinamentos específicos, né? Porque no futebol tu tem que estar sempre se atualizando e tu tem que estar sempre buscando, nesses espaços que tu tem que estar buscando algum diferencial, né? Para continuar dentro, porque a competição é muito grande, como para atletas, a competição é muito grande também para os profissionais que trabalham na área, né? Então a gente tem que estar sempre buscando inovações, buscando conhecimentos, né, com outros colegas, com cursos, né? Tudo que a gente vê de novo a gente procura agregar para continuar na profissão. Novas tecnologias que são incorporadas também, né, na metodologia, aí já vão exatamente, porque hoje assim o futebol está muito tecnológico, né? Hoje a gente usa muita tecnologia, GPS, toda a parte da fisiologia, de testes, toda a parte de preparação do atleta. Então hoje não existe mais, eu acho, um preparador físico hoje num clube grande ou num clube menor até de Série A ou Série B, que já não tem esse tipo de ferramentas à disposição para quantificar, para qualificar o treinamento, para poder individualizar, né? Porque antes a gente tinha aquela forma de treinar toda a equipe. Hoje está cada vez mais individual o treinamento, né? Treinamento físico, treinamento técnico, treinamento mental. Todo o treinamento ele tem que ser muito individualizado para cada um, como a parte da nutrição. Nutrição também virou todas as partes individuais, né? Antes era feito de uma forma de equipe. Agora já são cada vez mais individuais, né, para cada atleta, para que ele possa desenvolver o melhor dele, né, e render o melhor para a equipe. Como é que funciona quando tu troca de um clube para outro?
Tem uma resistência por parte dos atletas mais antigos, assim, eu gostava muito da metodologia do preparador que estava antes no clube. E agora está me apresentando um método diferente. Não quero fazer isso aqui. Como é que funciona? Isso é bem... acontece bastante, né? Não só da minha área da preparação, como da área do técnico, né? Porque cada técnico também tem uma metodologia de trabalho. E o atleta que está no dia a dia, ele tem que se adaptar a formas diferentes de trabalho. Então, muitas vezes, por isso que a gente sempre vê, muitas vezes assim, o atleta ele fala bem ou muitas vezes ele fala mal em relação à comissão técnica que está chegando com uma metodologia nova. Então, para alguns atletas, eles vão dizer, pô, isso foi muito bom para mim, eu estou me desenvolvendo, eu estou conseguindo melhorar a minha performance. E para alguns, né, quando não tem resultado, eles já colocam isso, né? Poxa, essa metodologia, não consigo entender qual é que é a ideia de jogo do treinador, ou a metodologia de trabalho que está sendo incorporada não está me fazendo render o que eu posso. Então, isso é muito peculiar. Mas eu nunca tive problema nenhum em chegar em diferentes clubes. Eu tive muita experiência tanto fora do país, em outros lugares, né, diferentes, e tanto em clubes aqui no Brasil, e eu sempre consegui me adaptar muito bem com todos os atletas que eu trabalhei. Mas eu já tive experiências, né, com treinadores que não tiveram essa mesma facilidade, né, de adaptação, né? Até mesmo no clube, quando eu cheguei na Arábia Saudita, a primeira vez que eu viajei para lá, agora já está fazendo quase 3 anos que eu estive lá, o primeiro treinador que eu tive lá era um holandês, ele tinha uma metodologia diferente do que eu já tinha visto, muito diferente do que eu acreditava como treinamento também, né? Mas era uma metodologia diferente. E os atletas árabes, eles, no início, quando tu chega, todos eles compram uma ideia, né, de fazer aquilo que o treinador está pedindo, mas muitas vezes o estilo de treinamento dele, né, de não respeitar algumas coisas da cultura do atleta, do árabe, acabou influenciando no rendimento da equipe, e a equipe acabou que não aceitou a metodologia dele. Então eu acabei ficando no clube, mas o treinador acabou saindo, porque também ele não entendeu as diferenças também culturais, né, do país. Então a gente tem que respeitar muito os atletas e as diferenças que a gente vai encontrar. Então eu acho que assim, mais do que o atleta ter que se adaptar a gente também tem que entender como são os atletas, qual o contexto, qual a divisão, em que país tu está, e aí tu entender como tu pode fazer com que o atleta renda o seu melhor, né? E não ele se adaptar à nossa metodologia. A gente tem que ter uma flexibilidade grande e conseguir aí tirar o melhor de cada um. E lá todos os atletas, a maioria dos atletas são árabes ou é multi? A gente tem assim, a gente tem hoje, né, onde eu estou trabalhando agora, a gente tem 5 atletas estrangeiros. A gente pode ter até 5 atletas estrangeiros, né? Então a gente tem 2 brasileiros, tem 2 africanos. E já na outra divisão que eu trabalhava antes, eu trabalhei no Otal também, eu trabalhei mais tempo, a gente tinha 7 estrangeiros. Então a gente tinha também brasileiros, tinha holandês, tinha de outras nacionalidades. Então tu trabalha com atletas de diferentes culturas. Então é isso, tu tem que estar sempre entendendo como funciona cada um deles, né? A língua, a cultura, a alimentação, tudo isso tem que estar, a gente tem que estar entendendo para poder, né, fazer com que a equipe toda se torne uma só e flua, né? Então isso é muito difícil, é um quebra-cabeça. Tu tem que construir, né, os atletas juntos, né, com que eles se deem bem com a diferença de língua, a diferença de cultura, para que possa ter um bom resultado, porque isso eu acho que faz com que tu vai vencer ou não, é tu ter essa integração de cada um, tirando o melhor de cada um deles e fazendo com que essas diferenças tu consiga montar uma equipe de verdade. Isso é muito difícil. A gente vê seleções, né, que tu pode escolher os atletas, mas é uma própria seleção brasileira. Tu pode escolher os atletas, como é difícil tu conseguir encaixar todos eles, né? De uma forma, cada um veio de um clube, uma metodologia diferente. Aí eles chegam ali e tem que render o máximo. Parece fácil tu poder escolher os melhores jogadores, mas é uma situação bem difícil, né? Conseguir encaixar eles para conseguir uma fluidez e o resultado final. Então, e render o máximo num curto espaço de tempo, né? Porque exato. A pressão por resultado ela é constante, né? Porque se tu não conseguir esse resultado rápido, tu não vai nem conseguir desenvolver um projeto maior, né? De mais tempo. Então tu tem que ter resultado logo, tu tem que
fazer com que eles se integrem, né? E tendo esse resultado sob pressão o tempo inteiro. Então, esse é... E a pressão na Arábia Saudita não é somente do time, né, da direção do time, é também da questão do contexto do ambiente, né? É muito quente lá, né? Como é que é a rotina de acordar, treinar, fazer as preparações, concentrações e disputar as partidas? Comenta um pouco sobre isso. A gente tem lá também essa diferença, né, do clima, né? A gente tem um calor de quase 50 graus, a maior parte do campeonato. Então, tem tudo isso, né? A gente consegue, num período que a gente chega lá, o período de treinamento é só à noite. Então a gente também tem o período do Ramadã, que é outro período que eles não podem comer nada durante o dia. Eles só se alimentam, nem água eles não bebem, né? Então eles só podem começar a comer a primeira refeição depois que o sol se põe. Então nesse período os nossos treinos são às 10 horas da noite. Por causa do calor, a alimentação, que eles vão começar a comer e comem muito, porque eles passam, imagina, o dia inteiro sem comer nada. Então, quando tem o pôr do sol, a partir das 6 horas, 6 e pouco, depende do horário do sol, eles se alimentam muito. Então, aí tu tem que esperar um tempo também e depois para a gente fazer o treinamento, né? Um treinamento de alta intensidade. E aí a gente tem essas diferenças do calor, atletas também estrangeiros, então, que vão para lá, eles têm que se adaptar a essas diferenças, né? Treinar à noite. À noite é 11, meia-noite, 1 da manhã. Nesse período do Ramadã, a gente treina, normalmente começa o treino 10 horas da noite, termina 11, meia-noite, aí a gente, tu vê, eles têm uma outra alimentação depois disso, e eles passam a noite inteira nesse período do Ramadã acordados, porque daí depois eles dormem o dia inteiro. Então eles trocam realmente o dia pela noite. E todos os jogos são à noite? Todos são à noite. E aí depois que termina o período do Ramadã, aí sim a gente começa a treinar um pouco mais cedo, tipo 8 horas da noite, 7 horas da noite. A gente vem descendo cada vez mais ali, né, conforme o clima também vai ficando um pouquinho mais fresco, mais perto agora do inverno. Então a gente vai diminuindo. E agora no inverno, aí é um inverno mais curto, mas também tem temperaturas bem frias. Então são extremos, né? Vai do 0 aos 50 graus. Agora no inverno, então, a gente pode chegar até 0 grau, até -1, -2. São temperaturas bem extremas também e bastante frio. Então, agora, por exemplo, os últimos jogos que a gente disputou foi 3h15 da tarde, são horários 3h40. Então, já muda também. E muda em função da reza também, que é outra coisa, né? E uma curiosidade, cara, que nem aqui no Brasil tem churrascaria, ou então tu vai numa galeteria, tu vai comer alguma comida mais regional. Como é a comida lá? A comida, assim, da cultura deles, aquelas que... Essa também é legal, né? Essa parte, a primeira vez que eu cheguei lá também, ele tinha tipo um churrasco. Vamos ter uma refeição, né, típica dos árabes, né? Aí a gente chega lá, a refeição típica deles, a gente senta no chão, eles colocam um tapete e aí a gente senta em grupos. Daí com 5, 6, 7, 8 assim num grupo e os 5, 6, 7, 8 ali no outro grupo. São grupinhos sentados, né, no chão. No restaurante? No chão, onde eles vão te levar. Normalmente assim, o mais tradicional deles é isso, é num tapete, né? Entendi. Aí eles chegam com os pratos. Então um prato é um prato só para todos, né? A gente está todos sentados no chão e aí vem uma bandeja grande e eles colocam no meio, aí tiram, né, de cima e aí a refeição é esse arroz deles com o lambe, né, que é o cordeiro. Então é um cordeiro e o arroz todo junto assim e as pessoas todas comem com a mão. Como se fosse um risoto, assim? Parecido, porque o cordeiro, a gordura do cordeiro vai ficando junto com o arroz, que é o arroz deles, né, um arroz amarelo. E aí tu acaba comendo como eles, né? Comem com a mão. Todo mundo nós aqui vamos comer, todos comendo juntos. Com bastante tempero, uma comida bem condimentada, bem temperada, né? E saborosa. Saborosa, porque tem esse cordeiro, é muito bom, né? E aí junto com o arroz. Só que assim, no início a gente fica meio, né? Todo mundo colocando a mão e é assim mesmo. Eles pegam ali, arrancam um pedaço e toma, vai todo mundo servindo um outro e vai pegando teu arroz e comendo todo mundo junto. Então esse é o prato principal deles, assim, que a gente, logo no início a gente já se adaptou e viu como é que funcionava, né? E acompanhamento? Água? Eles na cultura deles não bebem nenhum tipo de álcool, né? Bebida alcoólica, né? Então é água ou refrigerante ou qualquer coisa, né? Ou chá, mas não tem bebidas alcoólicas, né? Pela religião deles. A Arábia Saudita ainda é o país que está fechado, né? Eles ainda estão investindo bastante em turismo, né? A ideia deles é ter um turismo
né? Agora estão abrindo bastante, mas por enquanto não tem nenhum tipo de local onde é vendido bebida alcoólica na Arábia Saudita. O país todo? O país todo. O país todo é fechado. Mas daí no fim de semana, se quiser sair e fazer um happy hour? Só se tu sair do país. Porque não tem como tu não encontra, né, bebida alcoólica lá dentro de nenhuma forma. E tu não pode nem levar para lá. Porque se tu levar na mala e eles pegarem, né, pode ser penalizado com multas e até extradição, né, no nosso caso, a gente não poder voltar lá perdendo nossa identidade que a gente tem do país, né, de trabalho. Então, e assim, colocando a classe média da Arábia Saudita, eles no final de semana, o que eles fazem de lazer? E os poucos mais abastados, o que eles fazem? Eles gostam muito assim de cafés. Eles gostam muito de café. À noite eles se reúnem em cafeterias. Eles gostam de fumar xixa também, que eles utilizam bastante lá. Que é em grupo, né? Isso. Então eles fumam muito. E o café. Assim, a gente não vê restaurantes assim com bastante frequência de pessoas, mas os cafés à noite estão sempre lotados. Sempre lotados. Toma café pra caramba. A gente até vai ter um patrocínio de uma empresa incrível. De café já. Eu também adoro café, mas muito café à noite. Tu vai numa cafeteria, tipo, meia-noite, 1h, estão todas lotadas. Lotadas. Eles tomam muito, muito, muito café. Eles gostam muito disso, desse tipo de encontro, né? O que mais a gente vê, assim, principalmente nessas cidades que eu trabalhei, né? Que foi a cidade de Bureida, que é uma cidade também bem conservadora, que ela fica próximo, uns 200 quilômetros aí de Riad, e hoje nessa cidade de Tabuk, que ela já fica já mais próximo do Mar Vermelho, fronteira ali com o Egito, Jordânia, mas são cidades parecidas assim nesse tipo de aspectos que a gente vê da vida do árabe, né? Então a gente não vê muita coisa assim fora isso. Shopping, que a gente vê bastante, os árabes passeando, estão sempre lotados os shoppings, e os cafés, né? Estão sempre reunidos nesse tipo de coisas assim, que eu mais vejo assim de vida social. E você falou que eles estão investindo bastante em turismo, a gente tem acompanhado isso, mas lá você vê a movimentação de caminhões para construir as cidades, a The Line ali, nesse projeto Neon? Então, esse clube que eu estou agora, que é o Neon, né? Ele fica numa cidade que chama Tabuk, que é bem ao lado da cidade de Neon, onde eles estão construindo esse projeto todo, que são vários projetos. A cidade de Neon são vários projetos que eles estão fazendo. Então, um desses projetos aí é o The Line, então, que é uma cidade de 170 quilômetros em linha reta, que vai chegar até o Mar Vermelho. Então, toda essa cidade, ela vai ser construída toda ela. A gente vê a movimentação dos caminhões, já passamos lá e tal. Estão construindo toda ela, uma cidade toda linear, e vai ser incrível, né? 200 metros de largura, 500 metros de altura, isso. Né? E ela sem carro, sem né? carro nenhum. Uso de trem de alta velocidade, isso. Né? 9 milhões de pessoas esperado. É incrível assim a cidade, assim, esse conceito, porque eles vai fazer toda a cidade assim, tu vai o transporte, né? Sem nenhum carro dentro, só o trem esse que passa de um lado ao outro em 20 minutos é subterrâneo. Então assim, tu vai viver numa cidade arborizada. A ideia deles é ser arborizada, climatizada, dentro do deserto. Autossuficiente, sustentável, porque toda ela com energia solar ou eólica. E assim, com temperatura. Então, assim, é um desafio incrível, né? Manter essa temperatura lá dentro de uma cidade dessa, no meio do deserto, né? De uma construção toda em linha. Então, esse é um dos projetos deles, né? Tem outro que é a Trojena, que vai ser uma cidade com pista de esqui. Então, toda a neve artificial com pista de esqui. É uma loucura, no meio do deserto. Já estão em obras, já estão levantando. Todos esses projetos estão em obra. Tem uma outra que se chama Octagon, que metade da cidade é dentro da água, metade fora. Então, são projetos que a gente começa a olhar assim e tu vê assim, são incríveis, porque a Arábia Saudita quer se tornar uma cidade turística, né, maior que Dubai, segundo eles. E nesse projeto dessa cidade de Neon, desses vários projetos, tem uma outra também que é Sindala, que é uma ilha. Essa já está pronta agora, está sendo inaugurada agora, nesse ano, já 2024, que é uma ilha toda dentro do Mar Vermelho, que é lindíssima. Assim, a água ela é mais linda que Maldivas.
Pro Wagner, que adora distopia, isso aí é o sonho se realizando, né, cara? Com certeza. Como é que vai para tirar o visto, né, para ir para a Arábia Saudita? Parece uma coisa de ficção científica. Não dá para acreditar que é verdade. Se tu olha o projeto no meio do deserto, tu coloca que é impossível. Mas é justamente isso que vai se tornar também um lugar turístico, vai levar muita gente para lá, porque parece impossível. É uma cidade do futuro, toda ela sendo construída num lugar assim totalmente hostil, num deserto. Mas assim mais ou menos foi quando foi construído Dubai também, né? Só areia, no lugar de só areia, e hoje é uma cidade incrível, toda ela construída, né, no meio de um deserto. E hoje a Arábia Saudita está querendo fazer isso, né, começando com esse projeto de NEOM, está desenvolvendo muito está investindo muito nisso do turismo, mas hoje ainda é muito difícil a questão de visto, tudo isso, mas, né, nesses próximos anos, claro que isso vai melhorar muito. Falando da parte da preparação e durante os jogos, a comunicação dos atletas, ela é em inglês ou eles falam em árabe e de vez em quando eles comunicam em inglês com os estrangeiros? A gente tem atletas que falam português, né, porque a gente tem 2 brasileiros. Então a gente tem um intérprete que traduz para o árabe, mas a gente tem atletas também que falam inglês. Então muitas vezes a gente fala inglês, né? No treino eu utilizo o inglês, porque sim, eu não sei se posso botar essa 50%, 60% talvez dos árabes eles entendam inglês. Nem todos eles falam, né, mais o inglês. Alguns falam bem inglês, outros só falam árabe. Mas eles entendem mais o inglês, né? Por já ter outros treinadores lá. Então a gente procura falar sempre em inglês no treino. E aí o tradutor ainda faz a tradução para o árabe, né? Para os atletas que não entendem, né, o inglês. E a gente tem os 2 brasileiros lá que depois a gente também passa para eles também. É mais tem fácil. Um tradutor em tempo real, isso? Ele está o tempo inteiro, o tradutor está sempre com a gente. Então ele está sempre, porque ele também nas palestras, no dia de jogo, ele está o tempo inteiro com a gente no campo. Então ele é uma peça fundamental para o treinador também, porque muitas vezes o treinador também fala inglês na hora do jogo para os atletas e ele também está do lado do treinador já repassando em árabe, porque muitos não entendem, né? Então precisa essa tradução rápida aí junto. E como é que funciona a rotina de treino do árabe em relação com o pessoal aqui da América do Sul? Eles são mais motivados? Eles têm hábitos diferentes? Assim, eu acho que o árabe agora ele está entendendo muito sobre o treinamento. Um pouco tempo atrás, isso é bem legal, porque pouco tempo atrás o árabe ele era muito preguiçoso em relação ao treinamento. E assim, pela condição também, eu acho, deles, né, social, eles já têm grana também, então tudo isso, então eles já tinham uma visão do futebol tipo de, eu vou lá para aproveitar, não para treinar, não para suar, não para, né, aprimorar. Isso. Então eles tinham essa ideia há pouco tempo atrás, mas agora já mudou bastante nos últimos anos, né? Eu escutava história de pessoas que tinham trabalhado na Arábia mais tempo atrás, eles contavam isso. O árabe, quando chegava no treino, ele via que tinha um circuito físico, exemplo, no campo, ele dava meia volta no carro e ia embora, nem aparecia no clube. Então tinha muito disso, né? E hoje ainda tem um pouco, mas agora eles já mudaram muito a cabeça, como já mudou também o brasileiro já há mais tempo. Mas o árabe ele ainda estava com isso há pouco tempo atrás. Então agora a gente procura levar sempre atletas para lá, que também tenham essa consciência de treinamento, né? De treinamento forte, de trabalhar bem. Então a gente leva exemplos de profissionais para lá, para que eles também sirvam de exemplo para os árabes, para que eles sigam a mesma linha, porque eles se espelham muito nos estrangeiros, né? Então eles querem evoluir, então eles sempre procuram fazer aquilo que também os estrangeiros fazem. Então a gente procura levar sempre estrangeiros para lá que sejam referência para eles também. Então a gente vê hoje, né, Cristiano Ronaldo jogando lá, outros atletas de fora, todos os atletas que estão indo para lá são referência de treinamento, referência de linha de trabalho, né? Até mesmo o Neymar, um atleta consagrado. Então os árabes se espelham muito nesse tipo de estrangeiros, e aí agora a gente está conseguindo fazer isso. Então os atletas hoje já chegam no treino já sabendo da importância do trabalho, né? E muitos treinadores também que têm passado lá, a maioria todos, né, ou portugueses, holandeses, nós brasileiros, tem deixado uma cultura
de trabalho muito boa. Então os atletas têm seguido isso, né? Hoje a gente tem uma rotina profissional de trabalho lá na Arábia Saudita que é igual ou melhor que qualquer clube da Europa ou aqui do Brasil. A gente tem uma rotina toda de treino, desde pré-treino, o atleta chega 1 hora antes no clube, ele passa pela nutrição, ele passa pela avaliação de peso, sobre a hidratação dele, como é que está, como é que não está, passa na fisiologia, faz um teste para ver como é que está a aptidão dele no dia, faz um questionário para saber se ele como está o nível de cansaço dele ou não, a recuperação, como ele dormiu, o nível de sono, para depois ele começar um pré-treino 1 hora antes, ele começa antes de entrar no treino específico, ele tem 1 hora de rotina de pré-treino, onde ele vai fazer a liberação miofascial, ele vai fazer uma ativação, ele vai passar pela fisioterapia, ele vai fazer alguns trabalhos preventivos antes na academia, para depois ele chegar no campo. Então hoje a gente tem uma rotina de futebol igual que tem na Europa, como tem no Brasil, a gente tem na Arábia Saudita. Então a gente tem profissionais de todas as áreas trabalhando com a gente, analista de sistema, fisiologista, nutricionista, psicólogo. A gente tem uma equipe toda multidisciplinar cuidando dos atletas. Então a gente não deixa nada a desejar assim de grandes clubes da Europa. Hoje a Arábia tem essa mentalidade também, os grandes clubes investem muito, porque eu vejo muito essa mudança assim, porque eu tive na Arábia, a primeira passagem que eu tive lá foi em 2017, e 2017 para essa passagem que eu estou agora, eu já vi assim, uma mudança muito grande. Eu tive num clube grande lá, em 2017 era no Al Nassr, né, onde está o Cristiano Ronaldo hoje. O clube, naquela época, em 2017, não tinha nada de estrutura, de academia, não tinha nada. E hoje eles já têm tudo. Então, assim, em poucos anos, eles investiram muito em tecnologia, investiram muito nesse crescimento para a performance dos atletas. Então, eles trouxeram grandes atletas, mas eles trouxeram tecnologia, trouxeram excelentes profissionais de comissão técnica que possam desenvolver isso, né? Então, eu acho que a Arábia está num caminho bem crescente assim, de treinamento, tanto é que assim eles colocaram a Copa agora, né, conseguiram a vaga para a Copa 2034 na Arábia Saudita. Então eles estão investindo muito no futebol em relação ao turismo, mas eles estão vendo o crescimento grande, né, do futebol na Arábia. Eu acho que está sendo um grande boom agora a Arábia Saudita como futebol, como desenvolvimento de futebol. E times da Arábia Saudita disputando campeonatos, né, internacionais, né? A intenção é que chegue uma... Exatamente, eles estão cada vez mais disputando da Ásia, campeonato, eles estão se projetando, né? Se projetando, desenvolvendo isso para levar o nome da Arábia Saudita, jogadores que já estão jogando fora do país também, árabes. Então isso está sendo os primeiros passos, mas os passos rápidos, né, nesse desenvolvimento que a Arábia está fazendo. Uma outra dúvida que eu tenho, desculpa se parece muito leiga a pergunta, eu não entendo. Eles treinam sempre à noite. E daí, se eventualmente eles têm que viajar para um outro lugar e tem um jogo durante o dia, como é que é a adaptação dos olhos? Porque está sempre jogando, está sempre no ambiente noturno. Então, tu vê, isso parece, às vezes as perguntas parecem, mas elas são perguntas pertinentes e que a gente também se questiona sobre isso, que é sobre adaptação, que a gente fala sobre adaptação de horários, né? Porque, por exemplo, a gente passou bastante tempo treinando só à noite, justamente isso, a gente treinava 8 horas da noite. Tem a questão da iluminação, tem a questão de adaptação ao fuso fisiológico, porque tu treina sempre naquele mesmo horário, tu joga naquele mesmo horário. E de uma hora para outra, o treinamento, por causa do clima, ele passou a ser 3h15 da tarde. Horário de sol, calor, e já mudou tudo isso. E a gente também tinha essa questão, por isso a gente se questionava nessa mesma pergunta, junto com o fisiologista, junto com os fisioterapeutas, junto com toda a equipe técnica, sobre isso. Poxa, é melhor a gente voltar a treinar no horário da tarde, nesse mesmo horário que vai ser o jogo, ou a gente continua treinando no horário da noite e vai só para o jogo à tarde? É uma questão bem interessante, muito interessante. Por quê? Porque assim, se tu treinar sempre no horário da tarde, tu tem um desgaste todo dia energético maior, porque tu está treinando 3h15 da tarde com sol quente, porque teu horário do jogo é esse mesmo. Mas será que não era melhor tu guardar energia, treinar à noite e só jogar nesse horário aqui? Não seria menos desgastante? Porque tu só vai pegar o jogo. Então essa é uma relação que a gente também discute muito.
E claro, o que a gente faz? A gente vai fazendo um meio termo, né? A gente vai diminuindo o horário, a gente vai diminuindo, saindo da noite, botando horários mais cedo, 6 horas, 5 horas, mais próximos do horário do jogo, para que a gente consiga fazer um equilíbrio entre desgaste energético de treino e se adaptando também a esse horário, né? Sair dos horários sempre à noite para o horário diurno, né? Então a gente vai fazendo essa adaptação progressiva para que o atleta não sinta muito e que ele consiga se adaptar e não seja uma surpresa para ele, né? Sair de um horário, de um clima, né? E também a gente joga em áreas diferentes. Na própria Arábia Saudita, que também a gente pega um local muito mais quente do que outro, no próprio país. Então a gente está preparado para todas as adversidades, e calor, e clima, e tudo isso. E frio, né? E tudo mais, né? E no momento da gravação desse episódio, o preço da gasolina no Brasil está na casa dos R$6, né? Tu lembra qual é o valor do litro lá do combustível lá na Arábia Saudita? Lá tá R$2, um e pouco, R$2. Vai dar isso, vai dar uns 3 no máximo, R$3 aí no máximo. Não chega a R$3. Achei que era mais barato ainda. Não, vai variar disso aí, até para menos, porque o real agora subiu por causa do dólar, também subiu, o câmbio lá também já desvalorizou um pouco o real. Podia estar até menos, por volta de R$2, 2 e pouco. E no tempo livre, quando não tem jogos no final de semana, que dá aqueles 3, 4 dias de folga, qual é a vibe da cultura árabe ali? O que eles fazem? Eles pegam um carro no final de semana para uma praia, para um clube? Hoje nesse lugar que a gente está, nessa cidade de Tabuk, a gente está muito próximo de regiões de deserto e regiões que tem lugares incríveis, que fica próximo do Mar Vermelho, né, onde vai ser essa cidade de Neom e tal, mas tem lugares incríveis. Então hoje eu moro num condomínio que tem muitos ingleses. É um condomínio todo que tem pilotos ingleses que moram nesse condomínio, que já estão lá há mais de 11 anos, eu tenho conversado com eles, tem pilotos que estão lá há 11 anos. Piloto de avião, isso, companhias aéreas. Que são ingleses que moram nesse compound. Então, eles vivem ali, porque tem uma escola dentro do compound, tem as piscinas, tem quadra de tênis, tem mercado, tudo, a vida do estrangeiro praticamente é dentro desse local, porque é onde a nossa vida fica mais próxima da nossa cultura, né? Porque fora ainda tem as mulheres que usam as burcas, né? Usam o hijab, que fica só com o olho para fora e tal. Então, a cultura ela é um pouco impactante ainda para muita gente. Então, dentro dos compounds, a gente vive uma vida normal. Ali dentro do compound, todos são estrangeiros ali que vivem ali e tem muitos ingleses. E o que mais eles fazem é esses passeios. Todos eles, a maioria tem caminhonetes, essas grandes, eles saem para o deserto, aí tu faz um piquenique no deserto, conhece uma região diferente, porque é muito bonito os locais lá. Inclusive, agora a gente fez também um passeio lá, que é no Monte Sinai, que agora que a gente foi descoberto o Monte Sinai ali na Arábia, que cruzou, né, Moisés cruzou o Mar Vermelho e o Monte Sinai é ali. E aí a gente foi conhecer esse local, né, onde tem as pedras lá, que tem os desenhos, onde tinha o bezerro de ouro que foi feito logo depois enquanto Moisés estava em cima do Monte Sinai e tal. E as pessoas que estavam embaixo começaram a adorar o bezerro de ouro, então tem todas as inscrições nas pedras. Então a gente foi nesse local que é bem interessante, que fica bem na cidade onde a gente está, que fica próximo ao Mar Vermelho. E a visitação foi guiada com guia turístico? Isso, com guia, a gente foi conhecer, né? Daí ele nos mostrou esse caminho, onde tem as pedras, onde tem os desenhos, né, que foram feitos. Aí a gente foi até o Monte Sinai, onde tem todas as evidências que ele vai mostrando, onde tem todas as evidências que aconteceram nesse momento. E depois do outro lado tem onde tem a pedra, aquela pedra que Moisés tocou na pedra e ela rachou, a rachadura bem no meio, onde começou a sair água porque as pessoas estavam sem água naquele momento, né? E onde começou a jogar, e teve um rio ali. Como é a energia dessa região ali, cara? É um lugar com uma energia muito forte, porque assim, a gente conhece a história e vai conhecendo um pouco mais ainda da história do que a gente acompanha na Bíblia, né? Pela Bíblia, e a gente está vendo isso de uma maneira real. Então a gente começa a conflitar isso de tantos anos atrás, e a gente está vendo isso agora. Então é uma coisa incrível, né? A gente fica grato pela oportunidade de conhecer. E eu sempre, né, todo local onde eu vou, os países que eu vou, eu sempre tento
nem é passear, mas é procurar conhecer, né, o máximo do local onde eu estou vivendo e tal, para ter essas experiências diferentes e poder aprender um pouco mais também sobre a cultura, sobre o local e ainda mais num lugar que também é uma religião totalmente diferente, né, muçulmana e tal. Então a gente fica entre as religiões, descobrindo novas coisas da cultura, da religião. É muito interessante, né? Você nos contou nos bastidores que já morou em alguns países e colocando assim Índia, Rússia e Arábia Saudita, qual dessas culturas, ou tem uma outra que foi assim mais difícil que você presenciou? São bem diferentes, né? Cada país tem a sua particularidade, né? Índia é um país bem diferente, né? Tem contrastes muito grandes. Então, da parte espiritual, com a vida das pessoas, né? Que, por exemplo, tem uma pobreza muito grande, mas uma pobreza, talvez uma pobreza material, porque eles vivem numa situação assim de rua, de pobreza, de muito lixo. Isso é muito impactante, né? Quando chega na Índia, assim, tu vai caminhar nas ruas, né? Eu tive em Mumbai City, as ruas lotadas de lixo, o rio, né, lotado de poluição. E, no entanto, as pessoas têm uma parte espiritual muito grande, né? Então, eles vão muito nos templos, né? E eles não se importam realmente com o bem material, porque eles têm um desenvolvimento espiritual muito maior. Então, assim, eles não vê aquela relação de tu tem um tênis Nike, eu vou te roubar o tênis. O cara anda de pé no chão e ele acha que aquilo não faz diferença nenhuma. Ele não tem essa coisa como a gente tem aqui, do roubo, o cara tem um relógio assim, o cara tem um tênis assim, não sei o que, eu vou te assaltar, vou te roubar. Não, eles não têm, tu não vê esse tipo de coisa apego nunca. Material. E não acontece esse tipo de roubo, isso não acontece em lugar nenhum. Então a gente fica se questionando, né? Essa parte espiritual deles é muito contrária com o estilo de vida que eles têm. Então eles têm um estilo de vida muito simples, vivem de uma maneira totalmente diferente e eles não têm esse apego por esse tipo de coisa. Mas, claro que também tem na própria Índia, tem pessoas que vivem com muito dinheiro, com uma parte totalmente diferente. Então, a gente, às vezes, não entende essas diferenças. Mas essa parte da espiritualidade faz com que cada um viva dentro da sua casta sem tentar interferir, ou sem tentar roubar ou matar para conseguir o que o outro tem, né? Por essa forma. E como é que funciona a paixão pelo esporte na Índia? Eu acho que em qualquer lugar do mundo hoje, eu acho que o esporte em si, ele é uma paixão de muitas pessoas, da maioria, porque é um hobby para uns, é paixão para outros, mas todo mundo tem uma ligação, né? Eu acho que é do ser humano desde sempre, gostou de competir, de disputar, seja em qual for a modalidade, né? E eu acho que a Índia ela tinha mais paixão por outros esportes, por exemplo, quando a gente foi para lá, porque eles tentaram desenvolver também o futebol na Índia, que era a Super League, lá, que era 6 meses de competição, com alguns atletas de fora também, com equipes de fora. Mas o primeiro esporte deles não é o futebol, né? É o cricket, é o beisebol. Então, assim, a Índia ainda não tem essa cultura, não tem esse apego todo pelo futebol, mas os estádios estavam sempre cheios também. Até pela influência da colonização inglesa, né? Então os esportes são um pouco mais diferentes, né? Mas vão chegar também no futebol, né? O futebol na Inglaterra é muito forte também. E mesmo assim a gente via o estádio sempre cheio também. Então, assim, todos eles acabam levando, né? Uhum. O esporte em si, todos acabam levando essa paixão para os estádios. E falando em paixão, em esporte, ele comentou ali que ele tinha essa inquietação, né, com esportes, né? Aí nos bastidores ele comentou que estava fazendo curso de paraquedas, né, cara? Isso foi lá atrás. Como foi, cara? Em que ano foi? Como é que foi essa inquietação? O que tu buscava com esse esporte? Por que a escolha do paraquedismo? Eu sempre gostei de esporte de adrenalina também, né? Eu fazia surf, por exemplo, desde adolescente. Sempre gostei e foi um esporte que eu fico insistindo até hoje ainda, mas já tinha feito bug jump também, antes de pular de paraquedas? Não. Aí eu comecei nesse esporte mais radical, assim, né, no paraquedismo, depois eu acabei parando, mas porque eu gostava muito do voo livre. Eu tinha um amigo meu que fazia voo livre
E eu achava isso incrível, né? Eu via o cara saltando ali no Ninho das Águias, né? Ele saltava de lá, saltava de lá. E eu disse, poxa, eu achava incrível, pô, de saltar aqui, descer lá, né? Voar. Eu acho que o homem todo também... Planar, né? Pegar acha aquela corrente legal de água, isso, né? Velocidade, coisa. De água não, de vento quente, né? Pra ficar planando. As térmicas e tal. As térmicas, isso aí. E aí eu queria fazer o curso de voo livre. Aí só que eu fui, né? Me interessei, fui pesquisar sobre o curso de voo livre. Só que o curso de voo livre ele demorava muito tempo. E eu quis sempre aprender rápido para fazer logo as coisas, porque eu não tinha... Não tem muita paciência para fazer rápido isso. Pra pular de paraquedas, mano. Como é que... Aí eu descobri que tinha o curso de paraquedismo que ele era mais rápido. Tu fazia o curso no final de semana e aí tu já fazia um salto, já fazia o primeiro salto tipo um salto duplo. Com o instrutor. Só que eu não fiz o salto duplo. Fiz o salto sozinho, já o primeiro salto. O primeiro salto já sozinho? Agora já não pode mais, né? Então, assim, eu fiz o curso de uma semana. O curso foi uma semana. Isso foi em 96. Eu fiz o curso uma semana. 7 dias? Tu já no final de semana? Saltei no final de semana. E o primeiro salto, que agora é obrigatório ter um salto duplo, não pode mais ter um salto simples, eu saltei sozinho. Só com o auxílio do gancho. Que tu salta com... no teu paraquedas, tu vai amarrado com uma corda, que é amarrado no avião, e tu salta sozinho. Só que assim, é loucura total. Hoje eu olhando assim, eu disse, é impossível tu fazer isso sem fazer um salto duplo antes. Porque tu não tem a mínima noção, ideia do que é saltar de paraquedas. Porque a gente vê na TV, e tu olha na TV, parece uma coisa simples. O cara bota o braço para cá, bota o braço para lá, parece câmera lenta sempre. Tu tem um controle absoluto. Quando tu salta a primeira vez, tu já vê que não é nada daquilo. Tu cai que nem uma pedra, tu perde o sentido total. Tu já começa tá assim, a rodar? Tu não tem mais como botar um braço para cá, tu perde a noção de tempo, espaço, para qual lado tu caindo que nem uma pedra, totalmente rápido, uma velocidade absurda. Então, assim, é muito diferente. Então, o curso todo era dentro no tipo uma garagem, um espaço vazio, sei lá. Tu ficava preso eles amarravam, né, no paraquedas, assim, no teto. Tu ficava preso, fazia os comandos, como é que tu tinha para um lado, para o outro e tal. Aprendi essas coisas básicas. No chão, num carrinho, né? Tu vai ficar no chão aqui e tal. Bota o braço para trás, perna para trás. Só que isso não reflete a prática. É bem teórico assim, um curso prático, mas longe da realidade de lá de cima, né? Então aí quando eu fui nesse primeiro salto, tinha alguns bombeiros também que faziam o curso, porque eles precisavam né, para conseguir talvez uma graduação maior e tal, né, fazer curso de paraquedismo. E eu tive várias pessoas que estavam dentro nesse voo que não saltaram. Os caras subiam lá em cima, imagina, o primeiro voo o cara subia, não. Porque quando tu tá lá em cima, num aviãozinho pequeno daqueles, que o cara abre a porta, tu tem que sair para fora, botar o pé para fora aqui, ó, de um avião em movimento. Tu nunca... Porque assim, a gente que tu já voou para aquela lá, tu nunca... Primeira coisa, tu nunca abriu, tu nem sentiu esse vento que vai ser... Tu abriu uma janela lá em cima. Então é uma coisa totalmente fora do que a gente já vivenciou. O cara que já fez um voo de avião é uma coisa. Mas tu tá num aviãozinho e tu abrir uma porta, tu tá com aquele vento, diminuir a velocidade, tu olhar para baixo, cara, tu já pensa, isso é loucura, né? De 10, uns 3 ali. Mas a maioria ficava, mas não salta. E aí, por isso que eu te falei. E o meu salto era sozinho. Então, assim, eu escutava, na minha época, tu vê só, eu só escutava, não podia falar. Eu só tinha um ponto que o cara me falava lá debaixo de um rádio, parabéns, bom salto, não sei o quê, tá tudo certo, vai para cá, vai para lá. Só isso. Então, tu imagina, eu para fora, pisando assim com a corda, saltei, já, pum, quando eu vi, abriu meu paraquedas, lá em cima. Daí eu olhei para baixo, olhava para baixo assim, caramba, para onde eu vou agora? Eu não sabia nem para que lado eu estava, onde eu estava indo. E a velocidade, mesmo no paraquedas, parece, quando a gente vê na TV, parece lento. E é super rápido. Tu vai escutando o vento. Turbulência. E tu vai descendo. E eu, caramba, cara, para que lado eu vou agora, né? Tu tá lá em cima, assim, tu não faz a mínima ideia. Daí eu escutei que o cara falou assim comigo, parabéns, bom salto, não sei o quê, tá tudo certo. E agora, né? Coração na garganta, o que eu vou fazer? E aí o cara começa a te dar daqui a pouco a adrenalina começa a baixar um pouquinho e tu começa, vamos ver o que eu vou fazer. Daí o cara começa a falar, vem pra direita, puxa pra esquerda, aí tu vai fazendo uns comandos, tu começa a andar lá, tu começa
Daí ele vai te posicionando. Ele vai dizer, vem vindo mais para direita, tu vai ver um galpão lá embaixo. Aí tu começa a enxergar, porque no início tu não enxerga. E é aí que tu começa a curtir, a aproveitar. Aí tu começa a curtir, mas tu tá sempre naquela adrenalina, né? Aí o cara vai te posicionando, olha, aí tem um galpão, tu tem que ir atrás do galpão para entrar de frente para descer no gramado, que tem um espaço de gramado para te descer. Então tu tem que ficar aqui, tu não pode descer muito antes, tu tem que descer no momento certo. Então tu tem que estar voando aqui, voando, chegar no momento certo aqui em cima, daí ele vai te posicionando para te entrar e descer no gramado. Aí a hora que tu vai conseguir posicionando, tu vai descer no gramado, aí freio, puxou os dois, e aí imagina a aterrissagem disso aí, cara. Não, no início pode acertar, pode errar e tal, depende de como tu chega no solo, né? Quando tu vai chegando no gramado, se tu conseguir chegar no momento certo. Se tu puxar os dois freios antes, tu pode cair ainda muito longe, tu tem que ir descendo conforme a velocidade e aí frear, e aí às vezes tu vai descer sentado, às vezes de pé, assim vai. Tá, mas daí o que aconteceria se a pessoa entra em pânico e daí não se lembra de puxar a cordinha? Exatamente. Esse que é o problema do pânico, é o problema em qualquer esporte, o pânico. Porque assim, eu já quase morri afogado quando era criança, que tipo na praia, tu cai num buraco, aconteceu com todo mundo, assim, buraco na praia, né, tu é levado pela correnteza. E eu sabia nadar, só que também aconteceu isso. Aí eu entrei em pânico, eu me agarrei na minha prima lá, que era no pescoço, ia afogar ela, me afogar porque eu era pequeno. E aí ela me jogou longe e tal, e eu comecei a afundar, comecei a voltar, afundava e subia. Só que daí o que aconteceu? Aí vem aquela voz, né? A voz de Deus, ou cada um no que acredita, que se tu continuar apavorado, no pânico, tu vai morrer. Então tu só tem uma chance. Se tu sobreviver, o cara que morreu, porque daí entrou em pânico. Para te sobreviver, tu tem que se acalmar. Tu vai ter que dizer, peraí, eu sei nadar. Então, calma. Aí tu vai... Aí tu vai nadar. Se tu não sair dali, vai para um lado, vai pedir ajuda e tal. Mas a primeira coisa é tu flutuar, porque no pavor tu tá indo só pro fundo. Tu tá me debatendo, tá indo. Ia morrer. Então isso que acontece, eu acho, em qualquer esporte. É o pânico. Então aconteceu comigo também, ali no paraquedismo. Todo mundo tem uma história dessa. Eu tenho também. Tu não tem mais história assim, não? Eu tenho aconteceu com o namorado da minha prima. Quando eu era criança, a gente foi pra praia, levamos os jet skis para os adultos andarem, né? Aqueles que não tinha um que era em pé e um que era sentado. Ele foi no sentado e era tipo final da tarde, 5:30 da tarde, quase anoitecendo. Ele estava andando, de repente parou o motor. E ele ficou ali tentando mexer na fiação, ver o que era, girar a ignição. E não ligava, e a praia foi ficando menor, mais distante, menor. E agora? E foi anoitecendo. Vai pedir ajuda como? Aí ele ficou ali, ajeitando na calma, ajeitando o fiozinho aqui, fiozinho ali. Dali a pouco ligou, ele voltou para. Mas imagina se não liga. Todo mundo tem uma história. Tu entra em pânico, tu tenta sair nadando, sei lá o quê, e de repente tu nem consegue, né? Tá aí do paraquedas, tu aterrissou legal, beleza. Como é que foi a sequência? Você insistiu no. Insisti até o momento que eu parei, né? Porque o que aconteceu? Eu parei, né? Porque quantos saltos tu fez antes de parar? Eu acho que eu fiz uns 6 ou 7. Isso foi aqui no Rio Grande do Sul? Ou... Isso, todos em Sapiranga. O curso era aqui em Caxias e eu desci sempre para Sapiranga para fazer o salto. E qual era a altitude que pulava? 3.000 pés, a 10.000 metros, né? E esse último salto que eu fiz, aconteceu isso, porque daí eu saí de Caxias sozinho de carro, até Sapiranga. A pilha do cara. Só que eu ficava a semana inteira. O que acontecia no início é isso, porque a adrenalina vai te viciando, né? Aí tu vai querendo mais. Aí eu saía a semana inteira e ficava pensando no dia que eu ia saltar lá, porque era uma loucura chegar lá. Mas quando tu saía, era a melhor sensação do mundo. Quando chegava no chão, era o êxtase daí da adrenalina. Aí eu ficava a semana inteira pensando em ir de novo. Aí quando eu tava indo pra lá, eu ficava batendo aquele mesmo negócio. Caramba, mas sou louco ir pra lá, vai tudo de novo, né? Até tu chegar naquele ponto é um sofrimento incrível. Então eu ia fazer tudo de novo. Só que daí eu ia assim. E essa última vez que eu fui, que eu saltei, que eu não saltei mais, eu estava indo para lá nessa adrenalina e aí eu cheguei em Sapiranga e já tinha um piloto, eles tinham resgatado no meio da mata, porque tinha muito vento nesse dia, as condições estavam muito ruins para saltar.
ele tinha que recolher um cara fora porque ele não conseguiu descer e tal. Aí o cara falou para mim, o instrutor, ele disse, hoje não tá um bom dia para saltar, não sei o que, é melhor não ir. Só que eu disse, eu vim de Caxias até aqui, eu quero saltar. Aí eu disse, fica louco, né? Aí o cara, bom, então vai sair mais um pessoal, vai saltar agora. Tu quer ir? Eu vou? Não, vou. Aí eu fui. E nesse dia, quando eu saltei, o paraquedas, ele tem que abrir, né? Logo, tu tem um paraquedas reserva e tu tem o teu principal. E eu saltei, e quando eu saltei, o cara não falou nada para mim. Aquele parabéns, bom salto, o cara logo fala, ele não falou nada. Eu saltei e começou a enrolar meu paraquedas. Ele não abriu, ele estava fechando. Em vez de ele abrir, ele começou a fechar. Ele estava fechando e eu estava entrando num twist, né? Eu estava rodando para um lado e o paraquedas para o outro. Eu estava andando assim, ó, estava descendo em twist e o paraquedas fechando, e aí o pânico, porque tudo acontece muito rápido. Tu não sabe mais o que fazer. E na hora eu não sabia mais o que fazer, realmente não sabia mais o que fazer. Porque eu não lembrava mais nada, e assim, é tudo muito rápido. Aí eu lembrava assim, tu tem 2 paraquedas, tu tem um comando aqui, tu tem que puxar e soltar aquele que está todo enrolado, para depois tu puxar o outro, que é teu reserva. Porque se tu puxar o reserva antes, embola os 2, aí já era. Então assim, na hora não lembrava nem qual é que eu tinha que puxar, eu já esqueci caindo, e isso acontece tudo ao mesmo tempo, e o paraquedas enrolando, e eu, caramba, cara. E foi a mesma coisa. Nesse momento, eu pensei assim... Passa a vida inteira ali em 2 segundos, passa tudo e mais um pouco. Parece que é um tempinho de nada, tempinho muito curto, porque são questão de segundos, porque isso é muito rápido, tu tá caindo muito rápido. E tu vê tudo isso. Só que sim, tu não consegue sair daquela situação. Tu tá todo enrolado, tu tá caindo... E tu não consegue clarear a situação, sabe? Porque tu acha que tu entra num um pânico, a adrenalina toma conta, e aí tu já é o sistema de defesa, né? Ele só te protege teu corpo do impacto. Então tu já não consegue mais nem pensar em nada, tu tá tomando adrenalina porque tu já sabe o que vai acontecer o pior. Só que daí nesse momento aí que bate aquela calma. Ou bate aquela calma e tu vai dizer assim, pô, tu sai da situação, tu vai morrer. E aí eu comecei a lembrar do curso, do curso que eu fazia. Que no curso, tinha uma hora ele te arrodeia. Simulava, curso, né? Simulava que teu paraquedas começava a rodar, né? E tu começava a balançar com as pernas pro lado contrário. Foi o que eu comecei a fazer. Aí eu tava caindo pro lado contrário, comecei a balançar as pernas, comecei a balançar. E ele, abriu. Aí comecei a balançar pro lado contrário, comecei a girar, ele abriu. O principal mesmo. O principal, nem soltei o outro, porque eu já nem lembrava mais qual é que é. Eu disse, mas vou nessa. Aí eu consegui fazer isso. Estabilizou. E mas eu já estava próximo do chão. Aí eu me arrebentei todo no chão, eu caí assim, não me quebrei muito, mas assim, me arrebentei no sentido do que foi possível, né? Estabilizou. Não quebrei nada, me machuquei, mas não quebrei nada. Então rodei no chão, cheguei muito próximo do chão, bati assim, mas não quebrei nada. Você estabilizou bem próximo do chão, então? Bem próximo, eu estava muito próximo já, né? E todo enrolado, mas eu consegui meio que frear e cair, e aí me enrolei todo. Só que daí depois dessa aí eu disse, bom, agora deu, né? Aí chegou no chão e o cara falou, mais. Bom salto. E eu achei que tu ia dizer, tá, quando é que sai o próximo avião para a próxima? Vai, né? Aí eu peguei, na realidade, tu vê só, eu tive esse trauma grande nesse último salto, que logo depois, nessa época, tinha esse Caxias Paraquedismo, estava com... Eles estavam bastante em alta, divulgando bastante os cursos, e meu irmão estava, numa festa daquelas, ele ganhou um salto de paraquedas duplo. E aí ele tinha que pegar autorização em casa, ele era mais novo. Tinha que pegar a autorização do meu pai em casa para ele poder saltar. E ele falou, pai, me dá autorização. Daí eu falei pro meu pai, não dá nada de autorização, não vai saltar. Aí então deixei ele saltar, ele ficou puto comigo, mas depois daquela, ninguém mais salta. Com razão, né? Tem que organizar isso. E tu levou essa experiência essa disciplina de ter a calma na hora do desespero para o preparamento físico também? Eu acho que sim, porque a gente passa o tempo inteiro por pressão. O futebol, a gente não tem onde tu não tem a pressão, trabalhando no esporte de alto rendimento, eu acho, não tem como não ter pressão. Porque assim, tu pode trabalhar no time mais simples, no time de primeira, segunda divisão, terceira, sei lá num time onde for. Num time de ponta, no time que está caindo, no time que está ganhando, no time do meio da tabela, no time, o que for. Assim, a pressão que a gente tem o tempo inteiro no futebol, por resultado, ela é muito grande.
Então, assim, constantemente, um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro. Então, assim, tu tem que estar sempre mantendo essa calma, tu tem que estar sempre mantendo o teu pensamento de uma forma positiva e melhor, para que tu consiga ter um rendimento melhor, tu consiga sair de uma situação difícil. Porque elas vão se apresentar durante o jogo. Porque não tem jogo fácil, não tem jogo... Tu tá ganhando um jogo, daqui a pouco o cara empata, o cara vira, tu tá numa situação difícil, tua bola não entra, tu não sabe que tipo de situação, né, para mudar o jogo, o que tu pode fazer. Então tu tem que estar sempre com uma clareza de ideia dentro da pressão o tempo inteiro. Aí tu perde um jogo, no outro é uma pressão absurda, porque se tu tá num clube grande é porque tem a pressão de um clube grande, tá num time pequeno também, é igual. Então, assim, toda a situação tu vai ter que conseguir respirar e encontrar solução. Porque aí começa o caos. A gente vive num caos, né? O futebol, a gente sempre fala que é um caos organizado. Por mais que tu organize, ele sempre vai ser um caos. Porque a hora que começar a bola a rolar, vai desorganizar tudo aquilo que tu organizou. É sempre um caos. E aí tu vai ter todo esse caos para encontrar solução. E muitas vezes é dentro da comissão, todo mundo, tá cabeça... Aí tu tem que estar tranquilo para conseguir encontrar uma solução rápida, de uma melhor forma, mesmo tu estando por dentro, destruído, tu, não aguento mais esse negócio, é pressão o tempo inteiro, mas aí tu tem que respirar, encontrar uma solução que muita gente não está conseguindo enxergar naquele momento, tem que, é esse aqui o caminho, tem que continuar assim, tem que fazer isso, tem que... Então, eu acho que para tudo a gente tem que ter essa calma e esse equilíbrio para, numa situação de caos, conseguir encontrar a saída, né? Então, acho que isso ajuda bastante, né? Como o esporte, ele vai te ajudar no crescimento, como na vida pessoal nossa, né? Para tudo, eu acho que sempre vai se encaixar, né? O esporte, como na nossa vida normal, ele é muito parecido, né? Então, a gente vai sempre buscando um caminho, e com calma, tranquilidade e tal, tu sempre consegue encontrar uma melhor forma de sair da situação de maior pressão. Que legal. E a nossa audiência com certeza vai questionar, né? Cadê uma pergunta de futebol? Então eu vou comentar um pouco sobre isso. Nós testemunhamos assim grandes craques, né, no Brasil nas últimas 4 décadas. E o futebol era muito mais plástico, né, há 30 anos atrás. A gente teve ali Romário, Bebeto, grandes cobradores de falta, né, Zico, Alex do Palmeiras, Marcelinho Carioca também, cobrador de falta excelente. Aí houve um gap, né, cara, um tempão assim que o futebol ficou muito mais rápido, muito mais objetivo. Aí a minha pergunta tem a ver com tecnologia, a essa questão objetiva do futebol e o retorno da plástica, né, que agora vem os grandes craques, né, com esse tratamento diferente. O futebol está mais objetivo, ele está jogando mais pelos flancos de novo, né? E a tecnologia, a inteligência artificial, ela está contribuindo para isso, esse estudo de campo, esse estudo do metro a ser disputado. Como que você pode comentar um pouco sobre isso e o retorno dos grandes craques, né? Porque recentemente o Estevão fez uma cobrança de falta contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro e superou o Cássio, que é um dos goleiros assim mais, né, potenciais assim do Brasil na última década e tem uma envergadura de mais de 2 metros e ele superou uma cobrança de falta espetacular. Então como é que é esse retorno da plástica ao futebol? Agora ele fez a pergunta do milhão. Essa foi a pergunta chave, é a mais não sei se é mais difícil e complexa de se responder. Eu vou responder do que eu penso assim do futebol, porque muita gente pergunta sobre isso, né? Como a gente tinha grandes craques. Hoje a gente vê muitos atletas, tirando os poucos craques que a gente tem, o futebol mudou, está muito mais competitivo, tudo isso que tu está falando, então tu vê só, olha como é complexo isso, né? Essa pergunta é bem complexa e muita gente vai responder ela de formas diferentes. Eu vou tentar de responder pelo que eu penso, do que mudou o futebol, pelo que eu vi. A gente teve, na história do 7-1, que mudou a nossa metodologia de treinamento, porque a gente naquele momento a gente perdeu um jogo e a gente começou a questionar que a gente estava ultrapassado no futebol. E nós tínhamos todos os craques de futebol, a gente tinha um celeiro grandíssimo de craques, a gente tinha uma metodologia brasileira de treinamento. E naquele momento que a gente tomou uma goleada, pela mídia, por tudo, a gente foi questionado como se a gente tivesse ultrapassado. O treinador brasileiro não estudou mais,
a gente não sabe nada, a gente ficou para trás, os caras estão com a tecnologia moderna, eles estão treinando de outro jeito, não sei o quê. E o que o brasileiro fez? Eu vou falar isso que é a minha opinião, pode ser que eu seja apedrejado depois. Eu vou falar o que eu penso e pelo que eu já também conversei com algumas pessoas que também têm mais experiência na área. O que a gente fez a partir daquele momento que a gente foi alvo de que a gente estava ultrapassado? A gente não, nada do que a gente fez serve mais. A gente tem que mudar. Então a gente veio o conceito novo do futebol. E todo o conceito novo do futebol a gente foi buscar fora de novo. A gente foi copiar o que a Europa estava fazendo. Questão dos campos reduzidos, a tecnologia, não sei o quê. Então vamos todo mundo vai estudar pra caramba, vamos buscar tecnologia, vamos buscar aprimoramento, vamos copiar a metodologia dos caras. Os campos reduzidos, Barcelona, tic-tac, não sei o quê, tá. E a gente começou a copiar uma metodologia que não era nossa e começamos a copiar. A gente se tornou uma equipe mais competitiva, a gente melhorou em vários aspectos, a gente começou a competir de novo, mas a gente continuou fazendo aquilo de uma maneira repetitiva, copiando a metodologia e, para mim, o pior, não pior, porque eu gosto dessa metodologia, só que assim, eu acho que o pior foi quando a gente começou a copiar essa metodologia para as categorias de base. Então a gente via todos os treinadores de base fazendo exatamente o que o profissional estava fazendo. E não prestando atenção no talento, naquele e esquecendo jogador. de ver como nós tínhamos criado a nossa metodologia. O que a gente trabalhava de melhor antes na base. A gente era totalmente tecnicista. A gente trabalhava exatamente isso que tu está falando. Era cobrança de falta, era todo o gesto técnico. Todo o aquecimento, todo o nosso treinamento era tudo com repetição, lateral do pé, coxa, cabeceio, peito, toda essa metodologia tecnicista de repetição de movimentos, cruzamento, cabeceio, cruzamento, cabeceio, cruzamento, cabeceio, cruzamento, fundamento. A gente era muito tecnicista, trabalhava muito em cima de fundamentos. E aí, a partir desse 7-1, a gente largou isso aqui tudo e começamos a copiar os small games, os campos reduzidos. Então a gente mudou de metodologia porque tem que ser competitivo, tem que tocar rápido, mas é em espaço reduzido, 2 toques, 1 toque, 1 toque, 2 toques, 2 toques. Nós perdemos toda aquela parte técnica e as categorias de base copiaram isso. Começaram a copiar toda essa metodologia nova que veio da Europa e nós perdemos a nossa essência. Então o nosso jogador brasileiro que tinha uma técnica apuradíssima, que eles vinham buscar todos, até hoje buscam ainda, porque a gente ainda tem isso natural, porque treina na rua, porque treina muito, que joga desde criança, mas que a gente deixou de trabalhar, de treinar, que a gente tinha muito mais caráter, muito mais cobrador de falta, muitos caras que tinham esse gesto técnico muito melhor, porque era muito mais treinado. A gente copiou uma outra metodologia, abriu mão da nossa e abriu mão de trabalhar isso na categoria de base. Então eu acho que isso a gente não deveria ter perdido. Principalmente na base, para os atletas chegarem com uma condição técnica de desenvolvimento, de bater falta, de fazer esse gesto motor, aliado aos campos reduzidos, não precisava deixar de lado, mas eu acho que foi deixado muito de lado a nossa metodologia e copiado uma metodologia que era de fora. Então, assim, nós perdemos muita qualidade. Hoje a gente chega nos atletas no profissional, eles estão correndo, bota GPS, tecnologia, inteligência artificial, a gente tem estatística de tudo que é lado. Pô, o cara corre tantos metros, quantas acelerações, quantos sprints, tudo isso a gente tem. Mas cadê a capacidade técnica? A gente vê assim, o profissional cada vez mais chegando com deficiências técnicas de base. Cada vez mais. Então o cara, ele corre, mas erra passe, erra no básico. Porque no básico ele não teve. Então assim, a gente mudou a nossa metodologia, eu acho que a gente devia voltar para isso. A gente devia voltar a ter uma base forte do jeito que a gente tinha antes, para que a gente pudesse desenvolver depois o profissional, talvez com essa metodologia competitiva, de campos reduzidos, ok, nada contra os campos reduzidos, mas teria que aliar. E eu acho que a gente deixou muito o que a gente tinha de bom quando disseram que a gente estava ultrapassado. Tal. Então a gente abriu mão do que a gente exportava muitos jogadores para fora e jogadores com muito talento, e a maioria deles, isso era o beabá mais fácil de fazer. Hoje, para te ter um jogador que faça um cruzamento certo, a gente vê a dificuldade. Muito jogador com muita dificuldade de fundamentos. E eu acho que isso foi o que
pegou muito para mim, assim, o que eu tenho conversado também com algumas pessoas que têm mais experiência também, que participaram disso, eu acho que tem bastante fundamentos, eu acho que é isso. Muito legal. Quer deixar a tua rede social, alguma coisa, para o pessoal acompanhar teu trabalho? Meu Instagram, né, principalmente, porque o que mais utilizo é Rodrigo Poleto, com 2 T's, número 1. Então é Rodrigo Poleto 1. O pessoal que nos acompanha e já há vários episódios sabe que eu sempre faço a pergunta. Se você pudesse entregar uma mensagem para si próprio, entendeu? Com 17 anos de idade, o que você diria e o que você ensinaria para si mesmo? Eita, essa pergunta é boa, hein? Eu acho que assim, o que eu diria para mim mesmo com 17 anos é persistência, ter persistência. Porque a única coisa que te leva a qualquer lugar é a persistência. Eu nem diria o talento ou qualquer outra coisa. Né? Porque a persistência sim te leva. Porque a maioria das pessoas desiste no meio do caminho. Tu desiste do que tu gosta de fazer, tu desiste de várias coisas porque não consigo. Se tu falar não consigo, tu não vai conseguir. Então, persistência. Cara, perdeu o emprego, continua. Perdeu não sei o que, continua. Perdeu, continua. Então, acho que a única coisa que eu diria para mim é isso. Continua, que foi o que me levou até hoje a fazer o que eu faço, continuar fazendo o que eu faço. É persistência. Porque vai ter gente que vai dizer que tu não é bom, vai ter gente que vai dizer que tu não serve, mas só depende de ti, eu acho, para continuar fazendo isso. Né? Persistência, aí tu continua fazendo aquilo que tu se propõe e que está dentro de ti. Né? É persistência, continua, escuta só tua voz interior. Acho que eu só diria isso. E tem algum livro que tu acha que mudou a tua vida e tu gostaria de recomendar para o pessoal ler? Eu gosto de vários livros assim, mas o que me impactou assim, que eu sempre lembro dele, é O Auto Engano, do Eduardo Gianetti. Esse livro, para mim, ele fala sobre aquilo, sobre isso, sobre muitas vezes tu querer se enganar, o auto engano. Então, tu pode fazer várias coisas na tua vida e às vezes tu mesmo se sabota. Tu mesmo se engana para continuar vivendo. Então, assim, ele diz muito sobre isso. Então, eu achei um livro bem legal. É um livro antigo, acho que hoje, porque eu li ainda há bastante tempo, mas foi um livro que eu sempre tive na cabeça, que eu sempre gostei, e agora que tu falou em qual livro que me impactou, eu já liguei logo nesse. Tá certo. Muito obrigado pela presença no nosso programa. Muito obrigado também, Rodrigo, pela presença aqui no Grão Podcast. Espero que não tenha passado muito do tempo, tenha ficado dentro do... Não. É a proposta do programa, é justamente isso, esse upgrade, assim, injetar um conhecimento, sabe? A nossa audiência, só por acompanhar, eu tenho certeza que ela vai, a cada episódio, crescendo junto conosco. Que legal. Obrigado. Parabéns no programa. Fiquei bem feliz de estar aqui com vocês também. Foi muito legal. Valeu. Muito bem. Obrigado. Até a próxima. Valeu.